Terceira temporada, Papo Solto. Estamos de volta, segundo episódio, conversando sobre o troféu Inspirar e o troféu Gilda Fleury, com as nossas inspirações do novo cerimonial. Não deixa de seguir o Anderson Amauri Silva no YouTube e no Spotify. Procure aí Papo Solto Anderson Amauri Silva. E siga a gente também nas redes sociais, Aqui Eu Digo Sim. Meninas, estamos de volta. Mais uma vez queria agradecer a vocês. O nosso primeiro episódio foi riquíssimo. A gente se emocionou, a gente riu, a gente brincou, a gente trocou experiências maravilhosas sobre vocês duas, que são as nossas inspirações, né? Vocês falaram de responsabilidade, né? No ponto positivo da palavra, né? Quando se fala responsabilidade, as pessoas, meu Deus, não, é ponto positivo. Então vamos falar de futuro, já que responsabilidade emana sobre essas questões de futuro. Tendo em vista tudo isso que a gente viveu nos últimos meses, nos últimos anos, como que você enxerga o seu trabalho, como que você enxerga o seu propósito, a sua missão neste futuro, tendo em vista que o futuro é agora, mas a gente tem que pensar também nos próximos anos, né? E a gente também tem que pensar que as nossas atividades são autônomas, a gente tem que ralar para fazer o futuro acontecer. Vou começar com a Jamila dessa vez, tendo em vista que a Jamila já foi cantora, já foi professora, não que não seja, continua sendo educadora, agora do mercado de eventos, do mercado social. Como é que você enxerga o seu futuro, seja lá como celebrante ou seja lá como educadora do nosso mercado de eventos? Pergunta complexa, né. Agora você me pôs do Difícil, né? outro lado, porque eu pergunto isso para os casais quando eu tô conversando com eles, né, e às vezes eles Sério? param assim: "Nossa, né, como é que eu imagino o meu Inverteu. futuro?". Eh, eu sou autônoma há muito tempo, né, assim, eu não tenho registro em carteira desde 2006, gente, eu só tive, assim, nos meus primeirinhos empregos, então eu tô já acho que um tanto calejada nesse sentido de fazer o meu próprio caminho, né. E acho que a melhor chave para você construir um bom futuro é uma combinação de alguns elementos. Eu acho que é um investimento constante na gente mesma, que passa de novo pela questão do autoconhecimento, do autoaprimoramento. Eu estou fazendo uma graduação hoje. Eu acabei de terminar o primeiro ano de filosofia, Caramba! então além de fazer tudo que eu faço, eu estou fazendo faculdade. E Filósofa é, Jamila serei em Maia. mais 2 anos serei filósofa. E então eu acho que o caminho para um futuro é você, investir em si, não se prender demais a uma única história, a uma única possibilidade, né. Acho que a gente escolhe um caminho, a gente abraça, mas a gente tem que se ver amplo, né. Assim, hoje eu sou celebrante, hoje eu sou, né, educadora, mas eu trago em mim muitas outras vontades, muitas outras alegrias e tudo isso compõe possibilidades também. Não digo que estou pensando em deixar de ser celebrante, muito pelo contrário, amo demais o que faço. Mas eu acho que um repertório amplo dá adaptação para a gente, dá adaptabilidade, mais do que adaptação, adaptabilidade, né, diante dos cenários futuros que vierem. E gratidão, confiar na vida também. Eu acho que quando a gente vive num estado de medo, né, de escassez, de: "Ai, não tem para todo mundo. Ai, né, é muito pouco. Ai, não é possível", isso coloca a gente num estado mental também que, dificulta o nosso posicionamento diante das situações de vida, dos desafios em que às vezes a gente tem que dar um passo grande para se tornar tudo que a gente veio ser. Então eu acho que confiar e mesmo quando a gente está com medo, é também uma chave para você fazer um futuro bonito para si. Ó, já é filósofa, já. É claro, Fácil. claro. Quero mais ainda ser amiga dela no Tá recreio. Tá vendo? vendo? É. Tá vendo? Mas Lindo. Agora, assim, Adal, a gente estava brincando com o seu nome há pouco, né? Que as pessoas têm dificuldade para acertar. Você até disse que é uma homenagem. não é. Você falou sobre a questão do fono. Como é que é? Um Ah, é um desafio. desafio Isso, um fonoaudiológico. desafio fonoaudiológico. E o seu nome vem da sua avó, né? Você contou aqui a Minha história avó pra materna. gente, né? E até eu tive a curiosidade de saber o que que significava a Dalgisa e falam que é guerreira. Sobre essa questão, brincando com o seu nome, que não se fabricam mais Adalgisas, o Não é futuro da Adalgisa é. Pires. É difícil, né, vislumbrar um futuro assim, mas, você sabe que em tudo que a
Jamila falou parte dele, e aí vou discriminar aqui, falando dessa questão do autoconhecimento, né? Ou seja, da busca de se entender a cada dia, porque estamos em constante transformação, a gente, nessa evolução enquanto ser humano, a gente vai aprendendo muita coisa na jornada, no caminho, e a gente vai descobrindo muitas coisas que às vezes a gente não tem acesso, não teve acesso ainda, a gente vai se reinventando, né? E isso principalmente se a gente focar no lifelong learning, né? Que é esse processo de aprendizado contínuo, que é uma das coisas que eu defendo sempre também. Agora eu também estou com uma pós em neurociência do comportamento. E aí eu acho que a gente vai trocar muitas figurinhas, porque eu penso em filosofia. Sempre pensei, sempre gostei de filosofia. Então, por isso que eu falei, eu quero ser mais amiga dela ainda. As Mas figurinhas para trocar. muitas. Porque eu acho que é uma forma que eu vejo muito rica de entender a história, né? Para saber como que nós, enquanto humanidade, chegamos até aqui, que pensamentos antecederam o que hoje a gente eh eh, pensa, né, como hoje a gente pensa, né, de onde vieram todas essas linhas, né, ou esses conceitos, essas imposições culturais, essas expressões que a gente usa, até que na própria linguagem, uma vez que a gente trabalha na comunicação. Então, assim, claro, o aprendizado, o autoconhecimento. Então, é difícil dizer que futuro eu vislumbro, mas tem uma coisa que, se hoje é difícil a gente questionar a questão do e se, porque muitas vezes ele está relacionado, e se eu tivesse feito aquilo? Aí você entra na melancolia, né, na depressão, aquela coisa. Você caminha para essa coisa de ficar valorizando o que não foi, né, o que poderia ter sido. Ou o e se, você usar o e se para o futuro, que você fala, e se eu fizer tal coisa? Aí você fica, não, mas aí se ela for daquele jeito, eu for do outro jeito, e acontecer aquilo no evento, enfim, aí você fica na ansiedade. No teatro, toda vez que tem até alguns exercícios que são pautados por essa palavra, exercícios assim, físicos até, que a gente faz em aula teatral, que é pautado pelo e se. Que é o vislumbrar as possibilidades, ou seja, aquilo que você disse, que eu falei, nossa, acho que eu vou ilustrar com o "e se", né. Às vezes a gente condena tanto essa coisa de ou fica no passado ou fica no futuro e esquece do presente, mas muitas vezes quando você está focado e você está zelando pelo seu estado de atenção e de presença, sabe, se você faz essa pergunta com essa consciência e usa esse "e se", você vai pegando como se você pegasse nessa trilha, vai ilustrando, pegasse, assim, aquele facão e fosse cortando naquele momento. Você não sabe o que vai acontecer ali na frente, não dá para vislumbrar dessa forma. Mas se você usar esse exercício como: "E se eu cortar aqui agora? Vamos ver. E se eu fizer tal coisa nesse momento? Vamos ver". Posso imaginar, posso, mas sempre com aquele foco, aquele exercício de plenitude, sabe. Porque a incerteza no ano passado, nos principais festivais de inovação no Brasil e fora dele, o principal foi a incerteza, né. E esse ano muitas das discussões, esses encontros que a gente fala muito de inovação, porque muitas vezes é o que, né, fica tentando vislumbrar o futuro, eh, tem inclusive um que eu participo, que é o Fronteiras do Pensamento, que você vai amar. Já é minha Olha, convidada, inclusive, porque eu apresento o evento e quero te levar um dia para você, porque tem grandes já nomes, quero, gente. e é muito legal, Ele me muito deixou bacana. de fora, tá vendo? Não, não, por favor, você tem que ser convidado, imagina. Mas assim, Vamos O Anderson todos. não precisa, pronto. é muito bacana, não, Não, imagina, brincadeira. é muito bacana, porque o tema desse ano é quem está no controle. E aí, quando a gente fica tentando, o futuro vai ser assim, o futuro vai ser assado, a gente se apega a uma coisa que é o maior erro que nós temos na vida. Quando a gente se apega a um conceito, ou a gente se apega a uma pessoa, ou se apega a um hábito, a uma rotina que tem que ser daquele jeito, a gente perde oportunidades de viver o novo. E o novo sempre vem, né? Sim, Não é a música que fala assim, uma música. sim, já dizia o Belchior. A Então, voz da Elis. é mesmo. Canta um trechinho pra gente, você É. sabe esse trecho? Ai, como é que chega nele? E o O novo novo sempre sempre vem. vem. Hoje eu sei, não é? Quem me deu a ideia de uma nova consciência E e juventude? juventude. Aí Tá fala em dos casa. pais, né? É, isso. O novo sempre vem. E aí eu acho que a gente tem que focar no que a gente pode fazer agora e estar disposto. E para isso é importante estar no eixo. Então aí eu vou fazer uma defesa aqui, porque é uma coisa que eu tenho praticado hoje em dia, que é dormir bem, comer bem e me movimentar. Seja na yoga, é uma prática diária mesmo, há muito tempo, por conta, seja a própria academia, que eu estou insistindo, na musculação especificamente, ou no pilates, ou qualquer coisa, uma trilha que eu Movimentar. movimentar. Viver para mim é movimentar. Aliás, foi o tema do último encontro do Novo Cerimonial, que a gente falou de movimento e de revolução, Olha, né, os nossos
cantos de conversa trouxeram essas visões, né, de movimento mesmo. Eu vou falando aqui com 2 meninas que são extremamente zens em suas atividades, né, e no sentido até pessoal mesmo de ser, vocês levam a vida com uma paz de espírito muito boa, Hum. são É. diplomatas sim, quando se fala da atividade, Ah, quando se sim, fala do trabalho, coisa da e atuação. e isso, da atuação, né, e eu acho que abraçar isso, mostra o tão preparado, ou tão preparado, ou tão competente você já está para o mercado. Eu queria perguntar exatamente para vocês sobre isso, sobre essas reflexões que muitas vezes a gente tem que ter com os colegas, com assuntos polêmicos, né? Seja a precificação, seja a nomenclatura, seja o posicionamento, seja o BV ou outros pontos, né, que o mercado de eventos nos traz. E vocês, como referências, nos apresentam sempre insights, sempre experiências, sempre trocas que mudam um pouco a forma polêmica de enxergar as coisas. Eh, por que você procura ser assim, Jamila? Por que que você encontra na Jamila forças para rebater ou para abraçar certos conceitos que poderiam ser polêmicos? Anderson, eu sou uma diplomata de longa data aí na minha vida. E eu acho que não é. Em algum grau, isso já foi um tanto uma evitação do confronto. Hoje eu tenho muito menos medo de confronto do que eu já tive. Eu acho até porque nós mulheres somos muito socializadas para sempre ser boazinha, agradar, né? E não entrar muito demais né, nos confrontos. Hoje eu sou faixa marrom de karatê, acho que isso também me ajudou muito a entrar em contato com essa energia ao longo dos anos. Essa E mulher é uma caixinha de surpresa, Você viu? filósofa, Cantora, karatê, educadora, meu Deus do céu. faixa marrom. gente, você também, mas é voltar naquela tecla que a gente está batendo, é cuidar de si, conhecer a si. Tudo isso são coisas que a gente faz, né, para cuidar dessa Não briguem integridade, com a né? Jamila, cuidado. Gente, sou da paz total, pelo amor de Deus. O que a gente aprende justamente é É o a oposto, não é não evitar, né, brigar, né? Não, conflito. gente, sou ninguém nessa fila do pão da arte marcial. Eh, mas eu acho que a gente sempre ganha mais na escuta. Existem povos, eu não vou saber nomear, né, mas, povos originários, tanto aqui, né, de Américas, também na África, que tem culturas de roda de escuta, na qual você tem, por exemplo, um objeto que é um bastão que você passa, né, então, assim, quem está com o bastão fala, e os outros escutam. Então você pode querer interpelar, discordar, mas você tem que esperar a vez do bastão chegar em você. Então eu realmente não acredito que silenciar essas vozes dissonantes seja uma resposta. É claro que eu acho que assim, tem uma situação em que alguém está realmente trazendo algum tipo de violência, né? Algum tipo de agressão, né? Verbal, que seja. Aí a gente precisa falar, não, ó. Vai se acalmar aqui um pouco, depois você volta para o debate, porque debate é uma coisa, né, e agressão é outra. São coisas bem diferentes. Mas eu acho que a gente ganha muito nas diferenças. Inclusive, por trabalhar com casamento, se a gente não tem esse olhar, né, do quanto os casais sempre são 2 universos que se encontram, né, e criam algo novo juntos. Eu nem sou muito defensora dessa ideia de que um casal se funde. Eu acho que cada pessoa é inteira em si e um casal, quando, né, se une, cria algo novo junto, que não é necessariamente o desaparecimento de um em outro. E quando a gente está construindo algo na nossa carreira, é a mesma coisa, a gente precisa escutar quem pensa diferente. Porque celebrante é uma palavra, né, aqui falo do meu lugar, porque eu não sou mestre de cerimônias, então não me arrisco a fazer qualquer conjectura sobre o mercado Ela de só não é mestre vocês. de cerimônias, o resto ela é quase tudo. Pelo amor de Deus, imagina. Mas eu digo que é um termo guarda-chuva que abrange uma variedade imensa de perfis, né, assim, um passeio rápido pelo Instagram, você encontra quem tem um perfil altamente religioso, altamente poético, altamente humorístico, quem traz um elemento visual muito forte para aquilo que entrega, quem quer ser o mais discreto e neutro possível na sua presença ali no altar. E todas essas pessoas, se elas se consolidaram nesses nichos que elas atuam, é porque elas também encontraram a voz, como eu falei no outro episódio. E existe uma demanda para aquilo.
né? Então, acho que a gente ganha quando a gente escuta todo mundo. E é claro que quando você vai pensar, por exemplo, políticas públicas, regras amplas, você precisa pensar num bem-estar geral, numa ética que, né, cria ali o melhor viver possível, o melhor cenário possível para as pessoas. Mas você só constrói isso a partir da diversidade, né? Uma voz única não interessa. Você enxerga isso também no mercado corporativo, quando se fala de concorrentes ou quando se fala de outros colegas, mestres de cerimônias, com polêmicas e visões que, sei lá, separam a classe, separam a atividade? Olha, eu não sei com relação a essa questão separatista aí, né, de 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 ver outros colegas polemizando certos assuntos. Eu não sei nem se eu entendi exatamente a sua pergunta. Por que que eu digo isso? Porque dentro do ambiente corporativo, eu acho que diferente do ambiente mais social, né, no caso Uhum. de uma celebração de casamento, de uma celebração de 15 anos, de bodas, ou seja, até mesmo de uma, eu posso dizer isso, de uma cerimônia fúnebre, alguma coisa assim, existem outras questões que implicam ali naquela atividade, que estão muito ligadas a interpretações, sensações, sentimentos, reações. A reatividade muitas vezes é uma coisa que às vezes é até incontrolável, porque a gente sabe que, eh, dependendo da situação, a gente pode sair do eixo, né, quando se trata de emoções, né, de sensações e sentimentos. E aí no corporativo, existe uma tendência a sermos mais racionais. Não que seja na íntegra, né, porque é aquilo que a gente conversou. Hoje em dia, para uma conexão se estabelecer mais do que nunca, é precisa essa identificação, é preciso essa, por vezes, empatia, alteridade. Então tem várias outras coisas ali que colaboram para que uma uma um relacionamento corporativo não fique só no racional, mas também permeia aí a questão né, de uma relação com zelo, um zelo na relação, afetivo, assim, trazendo respeito e tudo mais. Então eu não sei, eu acho que a diversidade sempre vai colaborar positivamente e, em se tratando do corporativo, a tendência é ser muito preto no branco, sabe? Não que seja de fato, tem as nuances, mas ou é ou não é ali. Ali não existe um envolvimento, ou melhor, até existe, mas existe um certo limite. É um negócio, é business, é uma coisa um pouco mais. Eu acho que a linha não é tão limítrofe, sabe? Não é tão sutil ali a linha que separa u uma coisa da outra. Não sei se eu me fiz entender. E Sim, também, claro, eu claro, imagino que é isso que você esteja claro. me perguntando. Agora, claro, na relação profissional entre colegas, aí depende da relação que você tem, mas aí é uma coisa muito específica e cada um vai ter um tipo de relação, porque cada um é uma pessoa. Então, não sei, espero ter respondido a Não, sua sim, pergunta. sim. Era isso? Eu enxergo hoje o mercado de mestre de cerimônias e de apresentadores, ele muito mais leve nesse sentido das polêmicas, porque de fato existe esse conceito institucional que se estabelece de um contrato, você foi contratada para É, isso, não há envolvimentos sentimentais, é. ok. E eu vejo que a classe dos mestres de cerimônias, ela diminuiu, ela caiu no sentido de quantidade de profissionais. Eu consigo enxergar É isso, mesmo, eu vi isso é, aumentar depois da porque pandemia. porque porque aconteceu a comunicação ela surgiu para outros negócios, para outros negócios. O próprio celebrante mesmo, o celebrante saiu do mestre de cerimônias, tem muita gente que deixou de ser mestre de cerimônias para ser celebrante em tempo integral. Porque curtiu, porque encontrou um caminho, seja ele financeiro, encontrou um caminho mais gostoso, se achou e deixou o mercado corporativo de lado, até por questões de que hoje nós temos muito mais empresas procurando ter alguém da empresa fazendo o seu evento do que contratando um profissional. Então eu acho que esse quesito aconteceu muito, muito mesmo. Uhum. E óbvio, outros pontos, eu fui mestre de cerimônias da prefeitura, eu ganhava, vou pensar aqui financeiramente, R$ 1.000 por evento, fazia 20 eventos por mês. Hoje, um mestre de cerimônias da prefeitura ganha R$ 250 por um evento. Então você tem um deslocamento financeiro muito grande. Como é que Quando você fala em polêmicas, o que exatamente você quer ah, dizer? Que polêmicas de questões são essas? precificação, quanto cobra um Ah, por mestre de exemplo, um colega cobrou exato, vou te metade dizer, do que eu olha, penso em cobrar, ou Uhum. que vou fulano cobra, vou te dar um enfim. exemplo claro e direto. A empresa X chegou para dar os dias e perguntou: "Quanto custa?" Você deu o preço.
Aí a pessoa fala: "Olha, não vou fechar com você porque o Anderson cobrou 5 vezes menos do que você". Um exemplo bobo, mas é o mercado que a gente vive. O mercado de eventos ele é assim, ele é feito nisso, Uhum. né. Como é que você lida com isso? Ah, agora eu entendi. como é que você pratica isso no seu dia a dia? Eu não vejo você polemizando isso, eu Porque não essa é uma é porque, é assim, isso, é você é uma questão. diplomata nesse ponto, você Eu não acho que polemiza isso. o que eu acho que a diplomacia, para qualquer profissional e para qualquer ser humano, na minha opinião, mas, assim, vamos falar do comunicador, é prezar pela diplomacia é ser inteligente, é colocar em prática a sua inteligência, sabe. Eu nem falo de inteligência emocional, não, é inteligência mesmo de conseguir, estabelecer um diálogo, por exemplo, né, de chegar a uma solução, senão é perda de tempo. Ou fica uma verborragia, ou fica um mimimi, né, ou fica até mesmo uma comunicação agressiva, né, que a gente fala muito isso, tem até curso para comunicação não violenta, né. Eh então, eu não sei, eu acho que isso é muito do profissional definir ali uma postura no mercado. Qual é o valor que pauta esse profissional? Porque quando eu entendo, falando de precificação, que é uma das polêmicas que eu imagino Sim, que você sim, está sim, sim. levantando. Se o profissional chegou naquele lugar e falou: Olha, hoje eu acabei de entrar e eu quero continuar no mercado. E a minha estratégia é essa. Então ele tem um plano de negócio para seguir e ele tem assim um foco, mas que honra os valores dele, independente se são bons, se são ruins, porque os valores são valores da pessoa. E ele está seguindo, está sendo coerente, ok. Se ele vai se queimar no mercado ou se ele vai assim evoluir no mercado, né, prosperar no mercado, aí é com ele, É, porque a vai depender. preocupação Então, assim, é uma questão individual nesse sentido. sim, Agora, o que eu acho que é importante é o respeito entre as partes, certo. mas até aí a gente só responde por nós, né. E aí o que você faz também é respeitar a a limitação, por vez, do outro, quando este outro não entende ou não compreende, uma atitude um pouco mais cuidadosa ou responsável afetivamente, e não no sentido romântico da coisa, mas afetivo no sentido de respeito, de ética, Uhum. no É, mercado de reputação é uma trabalho. coisa fundamental. Reputação. Reputação é uma coisa fundamental no mercado. Eu acho que isso Uhum. é porque quando a gente fala de polêmica, e essas polêmicas que envolvem precificação, envolvem posicionamento de profissional, faz com que o mercado enxergue todos numa única balança, num único lugar. E o que a gente quer que cada um entenda é que, de fato, isso é uma coisa particular mesmo, não é uma coisa da classe, é uma coisa particular. Sim. E quando nós temos pessoas como vocês, que são, de fato, muito diplomatas ao falar, ao abrir essa conversa, e o novo cerimonial tem aprendido também a ser mais diplomata com esse ponto, vai fazer com que a classe evolua, não só no seu sentido profissional, mas no seu sentido coletivo, que eu acho que é o grande tema nosso aqui, né. As Uhum. inspirações vieram de onde? Vocês vieram do coletivo. As pessoas apontaram vocês. Então, por serem diplomatas nesse ponto, vocês também nos ensinam que nós precisamos olhar para essas polêmicas, não com naturalidade, mas olhar para elas, o que que a gente pode aprender com elas. Sim, eu acho que tem algumas perguntas que essas situações levantam, Anderson. Acho que quando eu, pelo menos, não me lembro quando foi a última vez, né, que eu tenha passado por qualquer discussão nessa linha de preço, né, de um casal trazer algum feedback, né, de fechei com alguém mais Fazer barato leilão, ou nada qualquer disso. coisa assim, É. né? Não é uma coisa que faça parte da minha realidade, mas eu acho que se isso acontece com alguém, se esse retorno chega em você, assim, né, fechei com alguém mais barato, as perguntas que você tem para se fazer o cliente Para que está você lá do mesmo, para isso, você para mesmo. si, isso, Faça né, a pergunta para perguntas para você si, mesmo. isso. O cliente que está lá do outro lado, era para mim? Porque às vezes é uma pessoa que realmente não está procurando alguma coisa, tão elaborada quanto o que você oferece, não é uma prioridade para ela, então o que ela encontrar com o custo-benefício ali, ok, É o que vai tá bom. casar e de repente tudo Isso. bem, né, É. porque Exato. Então, essa é uma das perguntas. A outra pergunta para você fazer para si é: eu tenho sido capaz de comunicar adequadamente o valor que eu acredito que o meu trabalho tem? Porque eu digo para você, Anderson, eu acho que quando eu comecei eu não sabia fazer isso. Esse foi um dos meus grandes Eu também não sabia. aprendizados.
né? A gente aprende fazendo. Sim, sim, a gente vai entendendo, né? Tem quem nos provoque, O bom é que né? hoje tem gente que provoca a gente a pensar nisso, que a gente na nossa época Isso. talvez não tinha. Isso, né, de você olhar para, né, olha só como é que tá a qualidade profissional das fotos que eu uso, como é que tá o acabamento do meu material de divulgação, como é que tá o que eu estou mostrando do meu trabalho, né, como apresentação para as pessoas me conhecerem. Isso aqui está revelando tudo que eu realmente tenho a oferecer? Está encantando quem está do outro lado? Porque você pode ser o melhor profissional do mundo no que você faz. Se você não sabe, apresentar isso numa roupagem, né, condizente com o que você tem para entregar, também não adianta, né. Assim, você vai até fazer uma reputação, vai ser um pouco mais difícil. Na hora que você consegue alinhar esse posicionamento, né, de imagem, de comunicação com o valor que você acredita que seu trabalho tem, a coisa faz assim. Né, aí, eu acho que fica bem menos complicado, né, fica mais fácil de enxergar você naquilo que você mostra. Dentro desse quesito também de polêmica, Dalgisa, falar sobre, o quesito até das redes sociais, né, vender nas redes sociais me parece fácil, né, mas entregar aquilo que você é nas redes sociais tem essa brincadeira. Você enxerga isso também no mercado corporativo ou não? Você quer dizer com relação a eu Eu vou ver te dizer, o que eu vejo da Dalgisa na internet é o que eu vejo aqui, presencial. Nos negócios tem que ser a mesma coisa, não tem? Dá é, para criar um profissional nas redes sociais, mas será que esse profissional que eu criei nas redes sociais estará lá no palco? Estará lá no altar? É sobre isso. uhum. É, a reputação ela é construída pela coerência, né. Se a gente for parar para pensar, se você não é coerente, você não traz essa autenticidade, e que com isso vem a sua espontaneidade, sua naturalidade, que isso são coisas, são consequências de uma postura que você decide ter, Sim, mas com muita consciência e autoconhecimento. senão não se sustenta, né. Não se sustenta. Então, assim, eh, não sei, eu acredito que a sociedade digital que a gente tanto fala hoje, uma coisa que, nossa, eu tenho pensado tanto, gente, anos, viu, de assim, pensando isso, experimentando isso também. Eh, porque existe a identidade. Eu acho que hoje o que mais, assim, me preocupa, inclusive, é essa questão da ID, assim. Quando eu falo quem sou eu no processo comunicativo e tal, a gente está falando disso, né? De definição de uma identidade, de uma persona, de um ser. E aí, quando a gente fala de sociedade digital e a gente fala, eu preciso estar nas mídias sociais e divulgar o meu trabalho, aí eu tenho a regra tal, X, Y, blá, blá, blá. Só que você é um ser humano, você tem uma identidade enquanto, né, ah, não só a questão do CPF, mas assim, pessoalmente falando, profissionalmente falando, que é um só, e as pessoas tendem a dividir. Não dá para dividir, né? Não dá. Assim, as atitudes, Sim. as ações, né, no caso, ah, até os posts, vamos dizer, já que a gente está falando até de sociedade digital, e você estava falando de divulgação de trabalho, muitas vezes se utilizam as mídias sociais para divulgação. eh, eu acho que é uma linha muito tênue ali para você entender que você não é aquilo. Assim como tudo que você vê ali é só um recorte, mas eu estou falando mais do mesmo, porque vocês já devem ter ouvido isso. Eu tô até canso, às vezes, de pensar e falar sobre isso, porque eu falo, gente, a gente ainda está nessa, será que. Só que é tão complicado porque é um sistema muito cruel. Acho que a maioria que também já deve ter visto na pandemia, todo mundo viu e reviu documentários como A Rede ou As Redes, não sei, na A gente está Netflix. muito imerso, né. E aí você percebe que existe sim uma questão de manipulação, uma questão cruel, desse sistema, né, pensando especificamente de mídias sociais, de dados e tal, mas assim, que tem um lado muito positivo também. Só que o grande lance é: não perca a sua identidade. Quem é você? E comece a zelar para cada atitude, porque o celular, por exemplo, os aparelhos eletrônicos, eles estão como vilões, sim, porque eles estão nos dominando, mas na verdade é um erro a gente falar: "Nossa, realmente a mídia social, fico horas no Instagram", isso aí eu falo até, a proposta é cruel, porque realmente é fazer com que você compre mais, veja mais, fique ali o maior tempo possível. Mas quem tem a rédea nesse sentido, e não estou falando de controle, mas tem o poder de agir em, ou com, ou enfim, ou para, é você, somos nós.
Então é muito injusto até você falar assim: "Nossa, é culpa dos distratores, né, são celulares, essas mídias sociais". Não é nada, É assume essa sua. culpa, essa responsabilidade Sim. de se Isso perder e de virar um zumbi e de perder a sua identidade, que é a coisa mais preciosa que você pode ter, e com isso você perde o maior presente que você tem, que é o tempo presente, a conjugar. Eu sou, eu estou, eu gosto de você, que legal esse papo, estou bebendo Uhum. água, entendeu? A gente para de conjugar o verbo no presente e fica só divagando, quer dizer, a gente vira um os zumbi, a gente nem conjuga verbo mais, na É, verdade a gente fica ali só na é, passividade, e sim. aí não tem a ação, não tem ação, não tem movimento, não tem movimento, não tem viva, não tem viva, não não tem tem vida, vida. fiquei até um pouco tensa aqui agora, Né, do mas que é a gente está se isso, não distraindo, tem né? isso, não E tem viver vivacidade. até o próprio negócio, viver até o próprio evento em si, a celebração em si, viver Uhum. o evento Quantas vezes no corporativo, evento corporativo a pessoa, e eu falo isso, viver ali, né, porque estar hoje ali. eu fico assim, quando é mestre de cerimônias, apresentador, mediador, até que não tem tanto, porque quando você entra para dar algum recado, para nortear, para orientar de alguma forma, ou para fazer um sorteio, para fazer não sei o quê, ou para. Então a pessoa está curiosa para saber o que, que vem a seguir. Então não tem tanto isso, mas também acontece, dependendo do evento, dependendo de Sim. como a agenda está proposta, pode ser que as pessoas se E tem cansem e temas tal. interessantíssimos por aí que às vezes você é convidado e fala assim: "Nossa, que presente tá Que aqui". presente está aqui. Aí você está lá e aí se chama as pessoas. Independente se as pessoas têm uma boa oratória, independente se as pessoas estão ali. O que que acontece? O que a gente mais vê é as pessoas no celular. Aí eu falo, gente, Continuamos na esse, mesma. esse palestrante brilhante, brilhante, olha tudo que ele está passando aqui. E as pessoas não estou julgando assim, um a um, porque nem dá, eu não sei o que a Hã. pessoa está passando, não sei se ela está numa uma emergência, de repente tem alguém, o filho está com febre em casa, entendeu? Não vamos julgar. Mas quando você vê muita gente que às vezes abre o computador, eu já vi isso em evento, na plenária. Antes a distração era ter muito banner, ter muito telão, ter muita coisa. Hoje a distração está aqui na palma da minha mão. Às vezes eu simplesmente estou atrás de uma outra pessoa, abaixo um pouquinho mais e fica assim, ó. E aí eu não estou aproveitando aquele momento. E muitas vezes é possível ver os profissionais. A gente fala que às vezes acontece de você ver vez ou outra, né, um profissional ou outro numa house mix, ou de repente se perdendo. Sabe? Eu mesma já me peguei algumas vezes perdendo, falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Olha o que o cara está falando, estou perdendo esse assunto tão legal e estou aqui vendo se eu tenho que fazer um post que eu estou aqui, olha, cheguei aqui no Instagram. Eu não faço mais, muitas vezes eu deixo de para fazer Faz posts. pós-evento, né, É, faz porque pós-evento. eu deixo de viver ali um momento importantíssimo, inclusive, pensando já mais racionalmente, vamos pensar em negócios, eu deixo de estar ali olhando e avaliando quem que ali também pode abrir outras possibilidades. Eu posso estar em outros eventos de outras pessoas que estão naquela plateia, inclusive, sentado do meu lado ali, que é um diretor de empresa, que é de repente, um contato do comercial, que é um contato, e que eu poderia estar ali fazendo um comentário sobre aquilo, estabelecendo uma conexão, e que futuramente poderia falar: Nossa, eu vi uma mestre cerimônias que era toda engajada, presta atenção no que está É. acontecendo, entendeu? E que Sim. vai me gerar outro Nas negócio, celebrações isso Uhum. não é diferente também, né, Jane? Eu percebo, na cerimônia em si, eu não vejo tanta gente, enquanto a cerimônia está acontecendo, no celular, assim, eu acho muito incomum, É assim, mais pensando na minha difícil, porque as percepção, pessoas que é vão para lá, se desrespeitoso. preparam É. também para ir para lá, né. Sim, mas o que eu percebo, assim, um incômodo que eu tenho visto cada vez mais, inclusive tem uma tendência vindo, né, que está vindo importada de outros países, que é o que a gente chama de cerimônia desconectada, em que os noivos fazem um pedido ativo para os convidados que não se use celular durante a cerimônia, né, Já a tem pessoa casos ficar até ali de registrando. recolherem os celulares na entrada É. já. Sim, Que eu fiz um legal, casamento agora É. 2 que legal. semanas em que o casal deixou folhetinhos nos assentos falando: "Olha, nossa equipe de foto e vídeo vai fazer o registro, a gente quer vocês conectados com a gente". Porque, eu entendo que hoje o celular para muitas pessoas, ele é uma ferramenta de intermediação, para a gente se relacionar com o que está acontecendo. É a mesma coisa que explica a pessoa que filma um show. É muito improvável que ela vá assistir aquilo de novo no celular depois, mas o dispositivo é o que permite com que ela se relacione com aquele momento, que ela sinta que ela está apreendendo aquilo. E no casamento acontece a mesma coisa, mas eu tento me imaginar como noiva, a sensação que é eu entrar, né, às vezes ali de braço dado com as pessoas que são importantes para mim, meu pai, meus pais, quem quer que eu esteja levando comigo, e as pessoas não estão olhando para os meus olhos, elas estão olhando para uma tela apontada para mim, porque elas estão me filmando. Então você caminha sem olhares recíprocos.
Então, esse momento especificamente, né, de entradas e de saídas é um momento no qual eu mesma fico atenta, eu fico: "Poxa, como será que é a experiência do outro lado?". Eu já tive casais que me falaram: "Ah, quero mais é acordar no dia seguinte, ter um monte de story me marcando". Mas tenho visto essa tendência também das pessoas pedindo essa desconexão tecnológica para promover uma maior conexão afetiva. Eu acho que vai muito de cada um mesmo, de É, como, assim, Sim, 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 conhecimento. sim. sim. Porque eu até foi no ímpeto de te Diga, interromper e eu falei: "Não, diga. não vou interromper", mas como você vê isso? Porque você falou uma interface, e eu Uhum. concordo, porque senão como é que seriam os eventos híbridos hoje, né, na pandemia? Como a gente fez, foi só online. Só online. Então a gente é aquela a questão de conectividade. Então você utiliza aquela ferramenta, aquele equipamento, para que você consiga olhar nos olhos da audiência, e a audiência te olhar também. Então tem até aquela coisa de você falar para uma pessoa apenas e não falar vocês, mas sim você que nos assiste, aquela história toda. Eh, mas a gente sabe, que aquilo você até comentou, que a pessoa faz aquilo para ter a sensação, olha que coisa louca, para ter a sensação de que ela está aprendendo algo. Uhum. Ou seja, ela se movimenta para ter uma sensação que, na verdade, ela deixa de ter por escolha, que eu acredito que é inconsciente, porque ela está exatamente eliminando a chance de fato compreender, porque ela compreenderia em sua totalidade se ela não utilizasse nada daquilo, porque ela não precisa utilizar naquele momento. Como você vê isso? É uma cultura que já está muito estabelecida. Então, assim, eu acho até importante frisar que eu não digo isso julgando essas pessoas ou colocando É, elas, né, num degrau assim de: "Ah, não, é porque vocês", elas né. acreditam nessa sensação. Você viu Paris no Isso. final do ano? Paris, não foi? Aquela Uhum. foto icônica. Happy New Year, sei lá como é que é Feliz Ano Novo em francês. Sim. E aí todo Ela sabe, mundo, ela ela deve fala saber francês. tudo. Gente, É, mas todo mundo levanta Não isso. duvide de Jamila Maia. Então, segue o baile, é gente. mais para entender Ah. isso, sabe, assim, Uhum. como você vê, assim, porque eu sei que você não está julgando e realmente aqui não tem um julgamento, porque eu falo por mim, eu mesma já me peguei várias vezes, mas eu me preocupo com a questão da identidade, porque em algum momento aquela pessoa vai compreender que viver o momento, que sentir o momento é o que vai construir a história que ela vai ter para contar. Sim. E E se agora ela a não inteligência artificial está cada vez mais, não vou dizer humana, mas pré-humana. Ela está se É, tornando, né, algumas coisas, sentimental, algumas tá mas coisas. eu acho que ela vem se a gente tiver a nossa identidade bem sim, construída, se claro. a gente não se perder, se nós não nos perdermos, né, de nós mesmos, não tem inteligência artificial, ela vai vir para ajudar, não é um Sim, problema. A sim. única questão Uhum. é a regulamentação, porque a gente vive em sociedade e aí a gente vai precisar entender, como lidar com situações, assim, de desrespeito, de criminalidade, né, Sim. tudo isso que envolve e que As atividades do mestre de cerimônias também fica meio nesse termo, né. Porque eu posso colocar um mestre de cerimônias virtual com sim, muita facilidade. O celebrante Sim. talvez ainda demore um pouco. Eu acho também. Acho que tem toda uma ética e uma sabedoria que vem acompanhando. É muito curioso, nessas discussões sobre as inteligências artificiais, filósofos foram chamados para é. fazer parte, porque são questões, na verdade, de fundo muito humano que a gente tem para Sim, discutir. total. A questão da programação, de como esses sistemas vão funcionar, não pode ficar só na mão dos técnicos, O simples né? A fato gente que nós precisa estamos falando desse. aqui, né, o que o Isso. celular aonde ele está na tua vida, né. Isso, então O essa é a uma tecnologia cultura que está está na sua vida. posta. Ela está Eu posta. adoro a minha cafeteira, porque ela me faz o café. Isso. Então, tem coisas muito positivas, Sim, não é um problema. A tecnologia, a inovação, uhum, os aparatos eletrônicos, no geral, sim, estão ali para colaborar. A questão é que quando você se perde de você mesmo, você não tem o controle. Eu não gosto de usar essa palavra, mas você não tem o tal do livre-arbítrio, ou o tal da iniciativa, ou essa possibilidade de escolher, de eleger, de tomar uma atitude, de se sim. movimentar. 2 mulheres inteligentíssimas aqui com a gente está chegando ao fim do nosso papo solto nessas 2 episódios Mas já? da terceira temporada. Poxa, Eu vou finalizar falando de mulheres, o quanto vocês são espetaculares e até no quesito de quantidade e de qualidade, porque tanto no mercado social as celebrantes, mulheres estão muito acima dos homens, quanto também no mercado
de mestre de cerimônias, de apresentadoras, o quanto hoje o mercado quer uma apresentadora mulher, até como referência mesmo, seja ela sociológica, seja ela de pensamento e de comunicação atual. Como é que vocês enxergam essa responsabilidade também de estar à frente de milhões de mulheres que também gostariam de experimentar o que vocês hoje estão experimentando como profissionais? É primeiro? Você que sabe. Você decide. Ai, Você é a Jamila. e você é a Paulista, pelo amor de Deus. Ai, eu acho que a gente está no meio de uma revolução extremamente desconfortável, mas extremamente necessária. Porque essa questão dos papéis de gênero e da presença das mulheres no mercado de trabalho é uma coisa que se estende aí de muito. Eu não vou me alongar nesse assunto, porque isso é tema para Não precisamos entrar em teses, militância, só né? na importância. Exato, exato. Né? Mas as mulheres, elas foram convocadas Exato, a ocupar novos papéis, e hoje, isso. assim, a gente já ocupou esses papéis e agora a gente está já rediscutindo, né, o que a gente quer fazer nesses papéis, o que a gente quer ser, o que a gente não quer ser, O espaço já é. isso, né, no espaço doméstico, no espaço do Isso. trabalho, e acho que esse comprometimento com excelência, que é uma coisa que marca o trabalho de muitas mulheres, vem um tanto também de uma necessidade de provar o nosso valor em mercados que já foram essencialmente masculinos. Então, se esse impulso gerou, algum tipo de disparidade entre gêneros, eu acho que esse é o momento perfeito para a gente construir algo junto, né? Para quem se sentir provocado, também em busca da sua excelência, né? E num olhar cada vez mais igualitário para aquilo que nós somos. Eu concordo, super com o que a Jamila falou, e aí a gente fala de equidade de gênero, né, uma terminologia, uma expressão, na verdade, que de um tempo para cá, arrisco dizer que desde 2010 para cá, uns 15 anos, ela tem sido muito voltada e focada e relacionada à questão feminina, na defesa, né, pensando em ODS, pensando em ONU, pensando em tudo Uhum. isso. Então esses movimentos todos, né, do feminismo, eh, enfim, e aí já até trazendo para o corporativo, né, que é onde eu atuo mesmo. Mas, uma coisa que é super importante, que a gente fala até que é desconfortável, eu achei legal você tocar nesse assunto, porque eu ia falar exatamente isso. Eu acho que talvez essa sua visão, até que você colocou aqui para gente, para essa última questão, de colocar que as mulheres estão, né, ah, arrasando tanto no nas cerimônias sociais, como no cerimonial corporativo e tal, é um espaço de conquista, isso já vem há um tempo. Falo isso porque um dos primeiros fóruns, inclusive, de equidade de gênero que, assim, que vieram aqui no Brasil, isso foi em meados mesmo de 2010, quando eu comecei com eventos. Eu participei de vários, assim, iniciativas muito legais, de pessoas que eu sigo até hoje, que eu admiro muito e que eu aprendo muito. Mas sempre eu acho que a gente tem que parar para pensar e entender a necessidade que de fato existe, que não é assim só da mulher, e sim, justamente a mulher ocupando, até por isso essa excelência toda, né, da gente entregar e falar: "A gente consegue bater", né, a gente Isso no brincou até peito. dessa expressão, acho meio estranha, mas Ah, bater na mesa, aquela coisa. aham. Mas assim, é o feminino, é a questão de trazer uma visão mais feminina e, claro, visões mais diversas, né, essa questão da diversidade, de entender que a diversidade de fato também é muito lucrativa em todos os sentidos, né, a questão monetária, a questão financeira, mas principalmente na questão de inovação, de ideias, Sim. eh, enfim. O que acontece é que hoje a gente precisa entender a equidade de gênero já, não só focando na questão do feminino, mas entendendo que os homens também podem olhar isso de uma forma muito positiva, entendendo, saquei. O que eu preciso então, é o que acontece, por exemplo, eu estava numa concorrência, né, de Natura, e, mulher, tal, não sei o quê, fazer um evento da Natura, tal, e eu perdi para um homem. E aí, assim, o pessoal fala assim: "Ah, mas hoje, né, a mulher e não sei o quê". Só que assim, por quê? Porque esse homem, inclusive, é um colega de trabalho que eu admiro, e ele tem um lado feminino também muito, né, e eu tô falando de lado feminino, eu não tô Uhum, nem falando de, né, a questão se a pessoa é homossexual, se a pessoa é uhum. heterossexual, se a pessoa é cis, se a pessoa é trans, se a pessoa não tô nem É falando um disso. equilíbrio, né, Mas é ter esse equilíbrio entre o feminino e o masculino, que todos nós temos, né, Equidade. nós. sim, Equidade, simples. Equidade, isso. entendeu? A equidade de gênero é
ela É se olhar para faz uma necessária hoje, é esse olhar para um ser movimento humano, né, para a olhar para um gente ser ter. humano. E a gente ainda está caminhando, viu? Acredite. Aqui em São Sim. Paulo a gente Não já é? vê dessa forma, a gente acha que já está, né? Sim. Mas no Brasil como um todo e no mundo como um todo, a gente sabe que tem muitos desafios ainda. Mas quanto mais a gente olhar essa coisa mais globalizada, entendendo que é importante que a pessoa esteja ali com o seu lado feminino trabalhado, com o seu lado masculino trabalhado e entender lado feminino e masculino como atribuições socioculturais que a gente tem para o que é feminino, para o que é masculino, com Sim. relação às definições, né? Quebrando paradigmas essa mulher. Entendeu? Então, Exato. assim, não, Ela dá os gente, desafios. não. Eu estou dizendo isso porque é necessário, porque senão o Sim. que a gente vai fazer com um monte de mulher num conselho, por exemplo, que é dificílimo ter mulher em conselho hoje, ou numa mesa diretora onde a gente tem 2 mulheres e, sei lá, 8 homens, como é que a gente vai fazer se cada vez mais as mulheres ocuparem aqueles homens, como que está sendo trabalhado? Esses homens estão olhando para essa questão, para entender como a gente, até das novas mães aí, das novas E gerações, vice-versa, né. como que está Uhum. E educando esses vice-versa. homens hoje? Eles têm que entender e respeitar o feminino que habita neles também, né? Perfeito. Das questões mais Uhum. tidas como femininas. Eu não sei se nem é certo falar assim, porque eu não sei como é que estão as. Mas você entende? Eu fico com Sim. cuidado para falar disso, porque Não, é um Sim. tema a gente delicado, bem precisa, para ter a delicado, né, diversidade, a mas gente não pode ter necessário. nenhum homem reprimido ali. Tipo, nossa, agora tem várias mulheres aqui, poxa, agora eu não posso mais fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. É. A gente tem que Não olhar com muita alteridade também para os homens e ter essa atitude de ocupar o lugar, mas assim, respeitar o lugar de todos, o seja homem, seja que mulher, seja trans, Uhum. seja, enfim, a questão racial, a questão Uhum. o que há muito Todos religiosa. tempo esses o recortes, que há né. muito tempo se falava em guerra dos sexos, na verdade não é uma guerra, né. É Uhum. encontrar um equilíbrio, encontrar Sim, um caminho igualitário para essas discussões, pensando de um lado sim. positivamente, Isso. negativamente, pensando do outro E lado respeitando as positivamente. peculiaridades de Exato, cada um. E exato. qual a maior ferramenta para isso? Comunicação. Não há como não pensar na comunicação. Que lindas que vocês foram. Quero agradecer. Vou pedir para Jamila uma palavra sobre esse nosso papo em 2 episódios e o porquê dessa palavra. Uma palavra? Foca nela aí, ó. Foca na Jamila. Difícil, gente. Uma palavra. Ai, vou ficar com autoconhecimento. É, Autoconhecimento. porque para ser um bom comunicador, para a gente ser uma boa pessoa no mundo, quanto mais a gente se dedica a isso, né, melhor a gente pode servir aos outros, a nós mesmos, né, colaborar como a gente pode para um mundo melhor. E eu vou, assim, acho que eu vou complementar com outra palavra que eu acho que talvez vire até uma receitinha para todos nós, inclusive para nós mesmos amanhã, nós duas, né, de eu acordar e falar, ó, aquele papo que a gente teve com o Anderson, no papo solto, essas 2 palavras vou fazer valer, que é o autoconhecimento e a aprendizagem, sabe? O estar disposto a aprender sempre. Eu acho que é isso que faz com que a gente caminhe cada vez mais no sentido de prosperidade, no sentido de abrir caminhos, inclusive, para outras pessoas e de alcançar outras, né? Sim, Que a gente está tudo junto é isso. Que Um brinde nessa é isso. um jornada. Um brinde a brinde a isso. isso. Um brinde a isso. Que delícia estar aqui com você. Vou finalizar Ai, Nossa, muito adorei, bom, muito querida. bom. vou E que delícia finalizar estar aqui com Obrigado, você querida. também. eu vou finalizar agradecendo a vocês 2, no sentido até terapêutico, como a gente falou de terapia, no sentido até romântico, de amor social, de amor para com pessoas. Sem bebida não dá, a gente precisa de uma bebida, então eu trouxe um presentinho para vocês, um vinho, Poxa Obrigada, para vida, que vocês querida. obrigada. possam Cadê a Oh, taça, gente? olha, já queremos abrir, já queremos abrir. Traz uma taça. Eh, obrigado, Jamila, Obrigada. obrigado, obrigada, Adalgisa. querido. Obrigada, A gente Anderson. encerra mais um episódio do Papo Solto. Voltamos aí nas nossas plataformas, seja no YouTube, no canal Anderson Amaury Silva, ou no Spotify também, com o mesmo nome, Anderson Amaury Silva, Papo Solto. A gente volta com outras novidades, com outros insights, porque aqui é o puro suco do mercado de eventos mesmo, gente. Beijo, até a próxima.